Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com vocês? Quero vos saudar com um bom dia, na paz poderosa do Senhor Jesus Cristo. Venho vos trazer mais uma reflexão da palavra do Senhor e a mesma reflexão que nós iremos trazer para os irmãos nos conta a história, um pedaço do momento na história do profeta Eliseu. Você conhece quem foi a história, como ele foi chamado para ser profeta, o profeta Eliseu? A Bíblia, a história bíblica nos fala que chegando o tempo de Elias ser elevado ou entrar na carruagem de fogo, Deus, após Elias passar um tempo no deserto, correndo da presença de Jezabel, o Senhor Deus deu a Elias pão e água para beber. E a Bíblia nos fala que o Senhor mandara o profeta Elias a um lugar para consagrar Eliseu para ser seu sucessor. E a Bíblia nos fala que no tempo propício, Deus mandara a carruagem de fogo e a partir daquele momento, quando Elias foi recebido aos céus, Eliseu ficou como seu sucessor para ser profeta no lugar de Elias. E o que Eliseu mais desejou foi receber porção dobrada do Espírito que estava em Elias. E sabemos que o Espírito em que estava em Elias era o Espírito Santo. Naquele momento, trouxe para Elias autoridade, também iria trazer em porção dobrada sobre a vida de Eliseu. Sabemos que Eliseu ele fez maravilhas. Eliseu, ele profetizou sobre a vida de um casal e ele teve filhos. A Bíblia também nos fala que Eliseu jogou sal no rio que, segundo aqueles que chamaram Eliseu para realizar o milagre, dizendo eles a Eliseu que a água estava amarga, ou que a morte estava no rio. Eliseu, na autoridade do Senhor, jogou sal na água e a água ficou boa para uso. E um dos milagres mais importantes na história do profeta Eliseu foi quando ele manda Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E após o último mergulho, Naamã saiu das águas do Rio Jordão com sua pele purificada, limpa para a glória do nome do Senhor. Mas eu quero vos trazer uma outra passagem bíblica, a qual Eliseu ele manifestou presença de Deus, autoridade de Deus, o poder que estava sobre ele pela permissão de Deus. Foi quando ele foi convidado a fazer uma casa para os filhos dos profetas. Os filhos dos profetas, na época do profeta Eliseu, havia uma escola de profetas. Havia
um lugar aonde meninos eram separados para ser treinado para o exercício profético da nação de Israel. E eles estavam precisando de um lugar para habitar. E um dos homens convidara a Eliseu, e essa passagem bíblica está inserido no segundo livro de Reis, capítulo de número 6, e eu quero que você pegue a sua Bíblia, vamos ler aqui a palavra do Senhor. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6, versículo número 1 ao verso de número 7, descorre esse episódio em que o nome do Senhor foi glorificado. A história nos diz que um dos homens que estavam cortando madeira para levantar a casa dos filhos dos profetas, que está inserido no verso de número 4 e 5 do capítulo 6, e eu quero ler aqui junto com você, capítulo 6, versículo de número 4 e 5, que diz assim: e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Verso 5, e sucedeu que derribando um deles a viga, ou aquela parte de metal do machado, da viga, ou o ferro caiu na água, ou caiu no rio Jordão, e clamou dizendo: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Disse o homem de Deus, no caso Eliseu, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou o pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. Fechando o verso de número 7, e disse: levanta-o então. Eles estendeu a mão e o tomou. Glória seja dada ao nome de Jesus. Trazendo uma rápida explicação nesse versículo, se nós formos olhar o que Eliseu estava por fazer ali, irmãos, para a glória do nome de Jesus, foi algo que trouxe uma grande reflexão àqueles que estavam ali. Ora que eles estavam indo para fazer uma casa para os filhos dos profetas, um lugar para moradia. Ali seria a escola de ensino, como eles tinham que se comportar, ação, né? O treinamento, porque Deus, a escolha do Senhor para o uso do ofício de profeta era de competência do Deus vivo e do Deus poderoso, mas eles tinham um lugar para saber como se comportar, como agir, como direcionar. Amém? Pois bem, chegando nos primeiros dias do sol, no amanhecer do dia, Eliseu se levantou e foi para a construção. Só que o homem, a pessoa que pegou o machado, que tinha o machado, ele havia pegado emprestado. E ele foi cortar madeira. E logo quando ele começou a cortar madeira, caiu a parte do ferro, ou deve ter saído da madeira que faz parte para o corte, a parte de ferro cai nas águas. No lado espiritual, nós podemos observar que é um perigo quando
nós usamos ferramenta que não é nossa. Ferramenta que não é nossa, espiritualmente falando, é como se eu queira imitar a pregação ou o jeito ou a forma como Deus usa um pregador. Vou simplificar aqui a explicação. É quando eu sei que Deus usa um pastor de renome, exemplo, Napoleão Falcão, exemplo, pastor Gesiel Gomes, exemplo, pastor Marcos Feliciano. E aí eu começo a pegar ferramentas que Deus usa para que venha ser ministrada na igreja. Eu não posso fazer isso. Ora que quando o menino ou o moço ele dá as primeiras machadadas na madeira, escapole. E quando escapole, isso eu aprendo e quero que você aprenda também, que é a decepção, que é o escândalo, que é alguém acusando. Ora, ele está imitando A, ele está imitando B, ele está imitando C. O chamado que Deus faz na vida do homem, Deus ele dá a ferramenta apropriada para cada um. Então, não precisamos, eu vou repetir, não precisamos usar ferramenta de ninguém. Nessa passagem de Eliseu, podemos observar que nós temos que ter o máximo de cuidado e procurar de Deus as nossas ferramentas em oração, pedindo ao Senhor, Senhor, me ensina a pregar, me dá dons espirituais para uso na sua casa. Isso, queridos, são formas de eu ter a minha ferramenta, saber pregar ou saber ensinar. É dom que Deus dá. São dons a qual Deus revela aos seus, a qual ele chamou. Como chamar a Eliseu, Deus ele também pode lhe chamar para o ministério profético, para o ministério da palavra, para o ministério do louvor. E eu não posso usar ferramentas dos outros. Eu tenho que ter a minha ferramenta. Amém? Então, baseado nessa passagem bíblica, eu posso aprender a estar sempre com a minha ferramenta. Detalhe, nunca enferrujada. Se eu tenho uma ferramenta e assim eu não a uso, eu tenho que pegar essa ferramenta e começar a amolar. Porque o máximo que você der para o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre estará pronto para lhe dar também. Eu não sei pregar. Vai buscar, vai ler a palavra do Senhor, porque é muito fácil dizer eu não sei pregar. Vai ler a palavra de Deus, vai orar, vai buscar ao Senhor, jejum em prol a essa causa. Eu não sei cantar. Vai buscar, vai ouvir hinos, exercita a sua voz em casa, peça a Deus unção na voz, porque ela pode até ser rouca, mas quando há unção na voz rouca, aleluia, Deus opera e ministra sobre a sua igreja através da voz rouca também, porque não, a unção é a que faz a diferença. Como assim no dom da palavra, como assim no dom profético, quem faz a diferença é a unção do Senhor. Vamos buscar os dons espirituais, vamos buscar de Deus as nossas ferramentas, porque o celeiro de Deus está cheio de ferramentas para dar aos seus, a qual Ele chamou. Amém? Que Deus Ele te abençoe e te guarde.
que o Espírito Santo de Deus possa derramar sobre nós ferramentas espirituais não emprestadas, mas que possamos buscar na ferramentaria do Senhor boas ferramentas para uso da sua casa. Que Deus ele te abençoe. Posso fazer uma oração por você? Senhor Jesus, eu peço, Senhor querido, pela vida de meu irmão, pela vida de minha irmã, para esse meu amigo que quer, Senhor querido, te aceitar como Salvador. Em primeiro lugar, Senhor, apresento meu irmão e minha irmã que está procurando, Senhor, ferramentas. Só Tu podes dar ferramentas, Senhor, para uso da sua casa. Eu quero a Tua bênção sobre a vida desse meu amigo que está me assistindo, ser com ele, abençoando o seu lar, a sua casa, tanto a casa dele como a casa de meu irmão e de minha irmã. Eu te peço a Tua bênção em nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima em nome de Jesus.